Olá pessoal, tudo bem? Vamos tratar aqui hoje um assunto no Tirando Dúvidas dos nossos clientes, uma dúvida que recebemos, essa dúvida nós recebemos todos os dias, praticamente dos nossos clientes. Clientes que perguntam o quanto eu vou gastar para poder comprar o meu imóvel, ou clientes que nem fazem ideia que esse custo existe. Mas nós estamos aqui justamente para auxiliar, para poder conduzir da melhor forma possível, tá bom? Somos corretores de imóveis, consultores de imóveis, mas a palavra corretor vem de corrigir. Então, nós vamos conduzindo ali de uma forma correta o nosso cliente na hora de adquirir. Então, dentro do processo de compra e venda, seja ele através de financiamento imobiliário ou uma compra e venda à vista, fora do banco, o cliente paga alguns impostos, algumas taxas para poder fazer a transferência de titularidade pública desse imóvel para o nome dele, tá? Então aqui vai uma dica, vai uma informação nesse sentido. Dentro do processo de compra e venda, então existem 3 alíquotas para imóveis tradicionais, tá? Podem existir a 4ª alíquota se for um imóvel enquadrado dentro do território da Marinha, tá? Mas vamos tratar das 3 principais taxas, os 3 principais impostos de transferência de titularidade do imóvel. Então, eu estou fazendo uma compra e venda de um imóvel. Eu tenho que me atentar que, se for cada cidade, tá, existe uma alíquota municipal. Então, nós temos 3 cobranças. Primeiro é o ITBI, é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. ITBI, I de imposto, T de transmissão, ou seja, de transferência, tá? E o B de bens e o I de imóveis, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ITBI, é o imposto municipal, um imposto que o município cobra, tá? Para poder fazer a transferência de titularidade dentro daquela jurisdição, dentro daquele sistema, para que possa transferir de um nome para o outro. Tá bom? Que cada cidade vai existir uma alíquota diferente. As cidades geralmente dividem em 2 alíquotas, um percentual sobre o valor à vista, que está sendo pago na transação, caso seja um financiamento, outro valor sobre o valor financiado. Lembrando que se o cliente está adquirindo um imóvel financiado e utilizando os recursos do FGTS, tá? Esses recursos do FGTS vão se somar ao valor à vista e vai incidir uma alíquota sobre o valor à vista também. Então, o FGTS se enquadra nas alíquotas à vista. E o valor financiado, dependendo do município que está sendo financiado e comprado e registrado esse imóvel, ele vai ter uma alíquota sobre o financiamento. Então, uma taxa, um percentual, 1, 2, 3% sobre o valor financiado e 1, 2, 3, 4 ou 5% sobre o valor pago à vista, e é um boleto que você emite e paga para o município para poder ter validade jurídica a sua transação. O outro custo, a outra taxa que é paga no processo de compra e venda é chamada da escritura, tá? Se for um processo de financiamento, você paga uma taxa à vista, chamada uma taxa à vista para o banco, que é a taxa de confecção do contrato, a avaliação pela engenharia do banco do imóvel que está sendo comprado, a administração, a data de assinatura e todos os procedimentos bancários para que seja emitido aquele contrato de financiamento, tá bom? Então, se for venda por financiamento, você paga uma taxa para o banco para a emissão do contrato. Se for uma venda à vista, você paga a taxa da confecção da escritura, que tem como base o preço de compra e venda, tá? Existe uma tabela nacional emitida pelo Conselho Nacional de Justiça, uma tabela onde determina os percentuais, ou seja, existe uma tabela onde existe o valor que você vai pagar naquela escritura, tá? De acordo com o preço do seu imóvel que você está comprando, incide um valor diferente. Todos os custos de documentação para transferência do imóvel para o seu nome é de responsabilidade sempre do comprador pela regra, tá bom? Pela lei é determinado que o comprador deve pagar os custos de transferência, tá? Então, a primeira alíquota é o ITBI, a segunda alíquota é o valor da taxa à vista, se for um contrato de financiamento, ou o valor propriamente dito pago para o cartório de notas para a confecção da escritura, tá bom? E existe também o terceiro imposto, o terceiro pagamento. Realmente não é fácil comprar, mas não é fácil e não é barato, mas vamos te explicar.
O terceiro ponto é o registro de imóveis. Tá? Existe uma taxa, existem 2 cartórios. No processo de compra e venda à vista, você trabalha com 2 cartórios. O primeiro cartório é o cartório de notas, que faz a escritura, que faz o termo público. E para que você possa cumprir o princípio chamado no direito de princípio da publicidade, você deve levar essa escritura ao cartório de registro de imóveis, junto com o pagamento do ITBI, e dar entrada nesse cartório de registro de imóveis, porque na matrícula vai ser registrado que você é o novo proprietário. Tá bom? Seja numa compra e venda à vista ou seja numa compra e venda financiada. No financiamento de banco, assinou o contrato de financiamento. O contrato de financiamento de todas as instituições possui um cabeçalho escrito: contrato, instrumento particular de compra e venda com força de escritura pública. Então ele substitui a escritura pública e quando finaliza a assinatura também vai para o cartório de registro de imóveis. Então você paga uma alíquota para a prefeitura, uma alíquota para o cartório fazer a escritura ou para o banco rodar o contrato de financiamento e uma alíquota para poder averbar esse contrato ou essa escritura na matrícula no nome do comprador. Tá bom? Então são essas 3 alíquotas, essas 3 cobranças que existem tradicionalmente num processo de compra e venda. Se você estiver comprando um imóvel que está dentro do território da Marinha, você vai ter a 4ª alíquota de aquisição, que é o laudêmio, tá? Que é um imposto pago nas transferências de propriedade de imóveis que estão enquadrados nos territórios da Marinha. Tá bom? Podemos falar desse assunto especificamente num segundo momento, porque é um pouco mais complexo, mas fica aqui a dica de quanto você gasta, o que você paga num processo de transferência, num processo de compra e venda para poder transferir o imóvel para o seu nome, tanto no âmbito municipal, como no âmbito de cartório, no âmbito para gerar publicidade, para dizer de fato que o imóvel é seu e que está no seu nome. Tá bom? Espero que eu tenha sido esclarecedor, eu agradeço a atenção de todos e até mais.